Bom, tá aí então o desdobramento desses acontecimentos todos que você está vendo. Aqui conosco, o nosso comentarista Ricardo Couto e o nosso convidado, professor Adilson Dallari, professor de Direito Administrativo da PUC de São Paulo. Professor Dallari, uma outra pergunta que eu gostaria que o senhor explicasse aqui para o nosso telespectador internauta. O processo de impeachment, ele é eminentemente técnico e jurídico? Ou ele tem também um momento em que ele acaba se fundindo com a questão política? Sem dúvida. Ele é ao mesmo tempo jurídico e político, ele é administrativo e político. No meu parecer, por exemplo, eu me limitei aos aspectos jurídicos do processo. Eu não entrei minimamente na pessoa da presidente, nada disso. Nada. Era só o rito processual na parte administrativa. Quando você segue aquele trâmite traçado pelas leis, você chega na decisão. E a decisão é política. A decisão é livre pelo voto, pela maioria, 2/3 dos deputados. Compreendo. Quer dizer, é nesse momento, então, que o administrativo e o político se fundem. Você tem um rito estabelecido pela lei, mas a decisão é uma decisão política. Se a Câmara decidir não aceitar o processo, ele morre naquele instante. Agora, Couto, como o professor disse, é político. Eu gostaria de Claro, ligar pode falar. essa questão jurídica e política, né, com a questão das ruas, que é a questão que nós estamos discutindo hoje e que vamos ter domingo, né? Eu acho que vai ser um dia decisivo para tudo isso. Domingo? Domingo. Porque o futuro do país, nesse momento, eu acho, está nas ruas, né? Como foi em 92, e no judiciário, que está tomando uma série de decisões aí, né? Mas, no final, quem vota é o Congresso, e é uma decisão política, né? Agora, todos nós estamos, nesse momento, na mão do chamado fato novo. O fato novo é que governa o país. Por quê? Me dá um exemplo. Como assim, Couto? A cada dia nós somos surpreendidos por novas revelações, denúncias, delações e tudo, né? Então, eu acho que a essa altura do campeonato, todo o país espera uma decisão, uma definição. Nós não podemos continuar num país subjúdice. Todo o poder executivo, legislativo, está tudo subjúdice. Então, tem que haver uma decisão, e eu espero o mais rápido possível, porque a economia do país já não suporta, mas tem esse dado econômico também, que eu acho da maior importância, né? Então, seja no TSE, seja no Congresso Nacional, que venha logo a decisão. Eu não sei qual o rito é mais rápido. Eu prefiro aquele que for mais rápido para decidir sim ou não. O que nós não podemos continuar como está hoje. Olha, o TSE é difícil, porque agora o Supremo vai ter que decidir. Ou é uma coisa ou é outra. Eu sou favorável a que se cumpra o estabelecido no regimento. E que se dê seguimento. Eu estou lembrando aqui do Ulisses Guimarães nos tempos da Constituinte. Ele dizia, vamos votar, vamos votar, vamos votar. Vamos votar. Se não houver um quórum suficiente para cassar o mandato, para o processo. Se houver, que siga o processo, mas precisamos de uma decisão. E o que eu espero exatamente, eu estou de acordo com o Couto, é absolutamente fundamental a participação popular, porque é uma democracia, o Brasil é uma democracia, o povo precisa ser ouvido. Só espero que seja em paz, em harmonia. Eu sou advogado, o advogado só entra em bola dividida. O advogado no fórum você está acostumado a cruzar com os adversários, que não são inimigos. E não são inimigos, né? Então é isso que é fundamental. Só acrescentar uma coisa, o senhor citou a figura aí do doutor Ulisses, né? Tem essa frase dele, vamos votar. Na época da Constituinte, né? Vamos votar, vamos decidir e tal. O que está faltando hoje na política brasileira, a meu ver, é exatamente alguém como o doutor Ulisses Guimarães, que seja respeitado por todos os lados, por todos os partidos, uma liderança nacional, de fato, como foi na campanha das diretas, como ele foi na Constituinte. Eu sinto muita saudade dele e eu acho que é isso que está fazendo falta hoje no Brasil, para que haja uma decisão. Sim, é verdade. Bom, vamos ver, então temos mais uma pergunta para vocês responderem. Qual é a pergunta, Bárbara? Professor Dallari, a pergunta é do Gerson Sakai, de Anápolis, Goiás. Ele diz assim, não seria injusto retirar uma presidente eleita democraticamente por crimes que sempre ocorreram nas presidências do Brasil? Não seria melhor esperar 2018? Não, eu acho que não. Eu acho que há uma característica fundamental do sistema democrático, que é a supremacia da lei. Então, se a lei
por mandamento constitucional, define os crimes de responsabilidade, a pergunta é essa: o que é crime de responsabilidade? É aquilo que a lei diz que é crime de responsabilidade. E essa lei é de 1950, então não foi algo ad hoc, inventado agora. Então, essa definição dos crimes já existe há muito tempo. E eu acho que é absolutamente fundamental no regime democrático que todos sejam realmente iguais perante a lei, inclusive, principalmente, o presidente da República. Entendo. Bom, queria que vocês comentassem, a gente falou agora um pouco da manifestação, com vocês em Porto Domingo. Nós conversamos aqui, ligamos para o professor Douglas Izzo, que é presidente da CUT em São Paulo, para saber se há ou não uma participação das centrais sindicais na manifestação que está marcada para domingo, dia 13. E se a CUT faria simultaneamente manifestação aí, no caso, a favor da presidente Dilma. Vejam aí. Frente Brasil Popular estará mobilizando o movimento social e o movimento sindical no dia 18 e no dia 31 contra a reforma da Previdência, contra o impeachment, em defesa da democracia. Dia 13 não está programado atividades da Frente Brasil Popular. Porém, se houverem manifestações democráticas que defendam as diretrizes e o eixo que nós estamos defendendo, não há motivo de não apoiar essas manifestações. Então, as manifestações da Frente Brasil Popular serão 18 e 31 e as manifestações do dia 13, manifestações que forem democráticas na defesa dos eixos que nós estamos apresentando, nós iremos apoiar essas manifestações de companheiros e companheiras do movimento social e da central sindical. Então, Coach, se eu entendi bem, se acontecer algumas manifestações, a CUT apoia no dia 13, é isso? Mas não está convocando. Não está convocando. Isso é uma boa notícia, que a CUT não está tomando a iniciativa de convocar, eu acho isso correto e responsável. Agora, tem algumas informações agora do final de tarde que mostram o seguinte: o governador de São Paulo, Alckmin, já proibiu manifestações que não sejam aquelas que já foram solicitadas licenças pelo impeachment, né, que é o Movimento Brasil Livre, Vem Pra Rua, essas entidades que estão fazendo os protestos. Isso já está autorizado na Paulista, 15 horas no domingo. Agora, ele proibiu e disse que a polícia vai proibir qualquer outro tipo de manifestação nesse dia e nessa hora, naquele local. Né? Ao mesmo tempo... E aí no dia 18 a gente tem que fazer a mesma coisa. Claro. Proteger o pessoal da CUT e impedir que os outros possam ir lá arreliar. Tem que ser igual. Agora, tem um outro dado importante, que a presidente Dilma hoje fez um apelo ao PT e a todas as entidades ligadas ao partido do governo que não façam manifestações no dia 13. Ela fez esse apelo, o ministro Berzoini também. Então, eu acho que está havendo um pouco de bom senso nesse momento para evitar a pior coisa que pode acontecer, é o confronto de rua, o conflito e tal, porque isso não houve nas outras vezes, né? Cada um fazia sua manifestação a favor ou contra em dias diferentes. Professor Danário, nós estamos agora voltando de novo para a questão administrativa, não política. O presidente da República faz uma visita ao seu mentor. O presidente Dilma pegou um avião em Brasília, saiu, veio apoiar o presidente Lula e voltou ao Brasil. Alguns advogados dizem que isso não é uma representação do Estado. Ela não estava representando, por esse motivo ela teria que pagar a viagem. Eu pergunto, administrativamente, não estamos entrando no aspecto político, ela tem o direito de usufruir esses bens ou não tem o direito e vai ter que pagar? Olha, há um limite nas coisas. O presidente da República é presidente da República 24 horas por dia. Então, ele tem efetivamente direito a usar os instrumentos necessários para o exercício da presidência. Mas há um limite nas coisas. Nesse caso específico, evidentemente se tratava de uma manifestação pessoal, particular, partidária, não do chefe da nação, não do chefe de todos os brasileiros, mas de uma pessoa integrante de um partido político que foi prestar solidariedade a um correligionário. Então, não obstante, como até o presidente Lula tem hoje a sua proteção, a sua segurança e tal, então ele continua como ex-presidente e tem essa garantia, mas há um limite nas coisas. Quer dizer, passado um certo limite, nós caímos no campo do abuso. Então, nesse caso, a meu ver, houve abuso
não uso da prerrogativa, mas abuso da prerrogativa de função. Professor, eu gostaria de fazer um breve comentário. O que está acontecendo, eu acho, uma seletividade na hora das análises, a começar pela Polícia Federal, Lava Jato e tudo. O que a presidente Dilma fez no sábado, ao visitar o ex-presidente Lula, é um hábito da política brasileira. O avião presidencial foi utilizado por todos os últimos presidentes para atos políticos, sim. Sabe, quando é campanha eleitoral, a lei determina que tem que pagar o avião da FAB, tem que restituir o dinheiro para o Tesouro Nacional. Mas no exercício do cargo, eu acho que está havendo um exagero. Sabe, isso que hoje a presidente Dilma faz, os outros fizeram, nunca ninguém, inclusive os que hoje criticam, eu estou falando dos políticos, não dos advogados, né? Os políticos que criticam, fizeram a mesma coisa quando foram governadores, quando foram presidentes e tal. Então eu acho que está havendo muita hipocrisia nesse momento. Olha, eu vou discordar respeitosamente do meu amigo Couto. Eu não aceito isso. Bom, como sempre foi assim, que continue. O que nós queremos nesse país? Nós queremos uma decência, nós queremos mudar. Botar um ponto final. Vou lembrar uma frase do Einstein aqui, escrito pelo ministro Carlos Brito. Quer dizer, você não pode querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Se você quiser resultados diferentes, você tem que ter um comportamento diferente. Então, olha, sempre houve roubalheira, então vamos oficializar a roubalheira. Não estou falando de roubalheira, estou falando de costume político. Abuso, maus costumes políticos. O que eu quero é uma transformação para que a gente tenha bons costumes políticos e que haja uma disputa leal. Mas para que isso aconteça, eu acho que todos os políticos e todos os partidos têm que ser igualmente tratados, investigados e punidos. Olha, Couto, se me perguntassem, desculpa, Heródoto, qual é a principal coisa que você tem que fazer no Brasil para começar a mudar mesmo isso, eu diria a reforma do sistema político eleitoral partidário. Nós falamos isso desde o primeiro dia. Absolutamente falso. Perfeito. Falso. O sistema político está falando. Estamos de acordo. O sistema político é que incrementa a corrupção. Estamos de acordo. Nós falamos isso desde o primeiro dia do nosso jornal aqui. Bom, a gente vai continuar a nossa conversa aqui um instantinho. Peço que fique mais um instantinho aqui conosco.